Ok? Boa noite a todos. Oficialmente agora iniciando a nossa aula, nossa sexta aula. E que bom que a gente conseguiu estar aqui, né? Hoje eu vendo aquela tempestade, aquele mormaço todo por aqui por cima de Araguatins, eu fiquei imaginando, será que nós vamos ter sinal de internet à noite para podermos fazer nossa aula? Já fiquei um pouco preocupado. Mas que bom que, por enquanto, parece que está dando certo. O sinal tá bom para vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir bem por aí? Tranquilo. Sim. Beleza, então. Tá, pessoal, antes de nós iniciarmos, Tá mais ou menos, tá falhando. antes de iniciarmos aqui a nossa aula, eu queria pedir para vocês ficarem bem ligados na ideia das atividades, porque passando a semana que vem na outra já é a semana de avaliação. Então nós teremos só essa aula de hoje, a aula da semana que vem. A próxima aula já é a semana de avaliação, então já teremos a nossa avaliação das primeiras 7 aulas do nosso curso. Não deixem que fique faltando atividades, tá bom? Para vocês enviarem lá no Educa, porque senão pode comprometer as notas de vocês, tá bom? Então enviem todas, para não ficar dependendo de notas lá para a segunda avaliação, tá bom? Quando vocês forem enviar atividades que tiverem mais de uma página, às vezes você vai tirar ali uma foto para mandar do seu caderno. Antes de tirar a foto para enviar, coloque o seu nome em cima da página que você está fotografando, para ficar mais fácil para mim baixar os documentos de vocês e estar conferindo e pontuando, tá bom? Então, eu peguei muitas atividades que elas vieram assim sem identificação. Aí fica muito dependioso para mim, porque eu tenho que ficar me limitando a olhar, a baixar uma de cada vez e já ir arquivando os dados de vocês. Aí demora bastante tempo, tá bom? Então eu peço, por favor, que quando forem enviar as atividades, se for um documento só, basta o seu nome lá em cima, aí fica normal. Mas se for várias partes, várias fotos, então nomeie cada página para mim, por favor, para que depois eu possa juntar elas num arquivo só. Tudo bem para vocês assim? Pode ser? Ok, então estamos já com a maioria aqui dentro. Sejam todos bem-vindos à nossa sexta aula. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os números inteiros. Tá? Esses números que são tão importantes e que vieram, vamos dizer assim, revolucionar os pensamentos matemáticos em todo o mundo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha janelinha. E fiquem à vontade para poder pedir a fala, tá bom? Pedir aí a vez de falar no microfone. Deu dúvida, pergunte. Estão conseguindo visualizar aí a minha janelinha? Sim ou não? Sim. Okay. Às vezes eu vou ficar perguntando para vocês porque para a gente saber se a gente perdeu a conexão ou não. Porque já aconteceu da gente ficar falando algum tempo aqui, pensando que estavam ouvindo e de repente estava travado aqui, tá bom? Pois bem, pessoal, então o que nós temos aqui de característica dos números inteiros? Na aula anterior que nós tivemos, nós comentamos que os números inteiros, na verdade, é um conjunto de todos os números naturais junto com os seus opostos. Então, se você pensar em todos os números naturais, que são aqueles números que começam desde o zero para frente, contando sempre de um em um, pense agora neles, cada um deles tendo o seu oposto, lá do outro lado do zero, que é a parte negativa da nossa história. E aí vocês irão estar entrando em contato, então, com o conjunto dos números inteiros. E foi isso que nós tratamos na aula anterior. A gente falou um pouco sobre esses números e da sua importância, e agora a gente vai tentar ver algumas aplicações desses números, tá bom?
esse capítulo 5 é o capítulo que está lá na aula de vocês, tá bom? Na aula número 6. Essa aula seria... Eu tinha postado ela já bem anteriormente, há 2 semanas atrás, com a data do dia 8, mas o dia 8 era um feriado, então eu só renomeei a data dela para a data de hoje, mas é a mesma aula que estava lá disponível com a data do dia 8, tá bom? Então vocês já devem ter lido bastante esse material aí, devido ao fato de ter ficado aí 2 semanas tecnicamente no ar para vocês. O que nós temos aqui, ó, nessa primeira tarja laranja, é justamente a ideia desse conjunto, tá bom? Então, o que eu tenho aqui, ó, nessa tarjinha laranja, eu estou aqui tentando exemplificar esse conjunto dos números inteiros. Então, veja, que eu tenho aí um número que seria o centro da nossa reta numerada, tá bom? Que seria o 0. Para a direita, nós temos aí todos os números naturais. E para a esquerda, nós temos os opostos dos números naturais, que são, no caso, os números negativos. Juntos, eles formam, então, esses números inteiros, que é caracterizado pela letra Z. Tá? Então, se você perguntar assim, por que inteiro não é pela letra I, né? Então, é uma coisa bem interessante, fica aí para vocês depois pesquisarem por que é a letra Z que representa os números inteiros. É uma história bem interessante, tem a ver com uma língua que não é a nossa, tá legal? Então, aqui, ó, quando vocês virem essa simbologia do Z com a barrinha do centro aí duplicada, é a representação dos números inteiros. Bem, e esses números inteiros, eles têm, além daquelas operações básicas que nós falamos na aula anterior, de adição, subtração, multiplicação, que são fechadas dentro dos números inteiros, tem também algumas outras aplicações que nós podemos trabalhar e definir com eles. E que aplicações seriam essas? Então, eu vou mostrar algumas aqui para vocês. Lógico que tem muito, muito mais além disso, mas para vocês, no curso de pedagogia, basta saber o básico. Depois, quando vocês tiverem interesse de navegar por partes mais profundas da matemática, para trabalhar com outros públicos, que não seja apenas até o 5º ano, vocês então terão uma base para continuar os seus estudos, tá bom? Então, tecnicamente, na aula de hoje, a gente vai dar aqui uma ênfase a essas operações aqui, ó, de potenciação, tá bom? E a operação de radiciação, que são 2 aplicações bem interessantes dos números inteiros e que são bem tranquilas. Vocês já viram elas aí nos seus estudos básicos. Aqui é como se fosse apenas uma revisão de tudo aquilo que você já conhece. Pode não lembrar no momento, mas você já viu, já compreendeu em algum momento e pode ter esquecido, tá bom? Então, começando aqui pela definição número 1, que diz assim, que se eu tenho 3 números qualquer, A, B e C, se eles forem inteiros, eu posso anunciar assim, digo que A elevado a B, olha só como é que eu escrevo A elevado a B aqui, ó. Eu escrevo um Azinho embaixo e um Bzinho lá em cima, tá? Então, poderia dizer assim, ó, A elevado a B seria o A como sendo a minha base e o B sendo o meu expoente. Se esse A elevado a B for igual a um outro número C, que também é inteiro, observe aqui, ó, que o A, o B e o C são o quê? São números inteiros. Então, eles podem ser negativos ou podem ser positivos, tá bom? Então, esse A elevado a B vai ser igual a um C somente se acontecer uma coisa. Se esse C for igual a um produto de fatores iguais a A, onde esses produtos aí possuem um número B de fatores. Em palavras mais simples, o que seria dizer isso? Seria dizer que uma potência é uma maneira de escrever um produto de muitos fatores iguais, tá bom? Então, poderíamos pensar assim, ó. Se eu tivesse que escrever assim, ó, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, olha só o tanto de espaço que eu precisaria para poder escrever esse produto aqui, ó. Estou querendo multiplicar o 5 várias vezes.
como seria, ou qual seria uma maneira bem legal da gente poder reduzir essa escrita? Então, se pensou na ideia de potência. Poxa, se eu estou multiplicando vários fatores idênticos, para que essa maneira de escrever não fique tão grande, vamos encontrar uma maneira mais simples de escrever isso daí. E então se chegou à noção de potência, tá bom? Então, olha o tanto que é interessante. Esse produto do 5 multiplicado aqui 6 vezes por ele mesmo, seria a mesma coisa que pegar o 5, ó, e elevar ao expoente 6. Veja qual é, então, a relação do meu expoente aqui. O que ele significa, tá bom? Vamos pensar aqui, olha. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o primeiro fator, o segundo fator, o terceiro fator, o quarto, o quinto e o sexto fator. Quer dizer, então, que eu estou multiplicando o mesmo número 6 vezes. Então, fica claro que esse expoente nosso aqui significa a quantidade de vezes que eu estou multiplicando a base, certo? Então, eu vou escrever aqui assim, ó, quantas vezes tenho que multiplicar a base. Isso aqui em palavras bem comuns, tá bom? Ups. Ó. Por ela mesma. Esse é o significado do expoente. Você pode dizer assim, professor, eu já passei por isso, eu já sei tudo isso aí. Maravilha, você já sabe, já entende. Essa é a ideia aqui mesmo, é fazer vocês relembrarem disso daí. Por quê? Porque há uma maneira muito corriqueira de se ver resultados de potência feitos de modo errado. Por exemplo, se alguém vê aqui uma potência 5 elevado a 6, muitas crianças dão as respostas como sendo, por exemplo, 30. Acham que é para multiplicar a base, que é o 5, pelo expoente, que é 6, tá bom? Mas isso aqui não deve ser realizado dessa forma. 5 elevado a 6 não é 30, é o 5 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Legal? E dentro dessa perspectiva aqui de potência, a gente tem algumas propriedades, como, por exemplo, o 5 elevado a 1. Estou usando o 5 como exemplo, mas pode ser qualquer número, tá bom? Como o expoente aqui é 1, então eu posso dizer que vai dar multiplicar o fator 5 uma única vez, que seria o próprio 5. Se nós colocássemos aqui, por exemplo, 5 elevado a 0, a gente recai numa parte da matemática bem interessante. Por quê? Porque 5 elevado a 0 não é 0, tá bom? E eu também não posso dizer assim, como é que eu posso multiplicar o 5 0 vezes? Então, teria que encontrar aqui alguma definição para esse 5 elevado a 0. Para isso, a gente basta imaginar o seguinte, basta imaginar uma pequena sequência. Deixa eu fazer uma sequência aqui do ladinho para vocês. Se eu colocasse assim, ó, 5 elevado a 3, vou colocar aqui 5 elevado a 2, 5 elevado a 1, 5 elevado a 0. Só para vocês terem uma ideia aqui de como seria o resultado do 5 elevado a 0. Mas antes, deixa eu perguntar para vocês, quanto vocês acham que seria o 5 elevado a 0, pessoal? Me ajuda aí, me relembra, deixa eu ver quem lembra do resultado. Eu acho que Isso, 5 elevado a 0 é 1, exatamente. Vamos ver então aqui a prova disso daí, tá bom? Por exemplo, no 5 elevado a 3 é o 5 multiplicado 3 vezes por ele mesmo. Então, seria 5 vezes 5, que dá 25. 25 vezes 5 seria 125. Então, nós teríamos aqui a potência 5 elevado a 3 igual a 125. A potência 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é o próprio 25. A potência 5 elevado a 1 é o próprio 5, então já está aqui no ponto.
E agora, baseado nesses 3 resultados aqui, a gente pode descobrir a lógica para entender e colocar aqui o resultado de 5 elevado a zero. Observe que do 125 para se chegar ao 25, nós fizemos uma divisão por 5. Não é isso? Então, se eu pegar o 125 e dividir por 5, então eu consigo chegar no 25. Isso aconteceu quando caiu um expoente. Era o expoente 3, caiu para o expoente 2. Caiu uma unidade. Aqui, a potência foi dividida por 5. Se eu tirar mais uma unidade no expoente, eu tenho que dividir aqui de novo por 5, porque 25 para chegar no 5 seria dividido por 5 novamente. Então, 25 por 5 dá 5, então o raciocínio lógico continua, que é dividir por 5. E, por fim, eu diminuí mais uma unidade aqui no expoente, virou 0 no expoente, então tem que seguir a mesma lógica aqui dessa potência 5 para chegar na potência 5 elevado a zero, que é fazer uma divisão por 5, tá bom? E 5 dividido por 5 é 1. Portanto, a próxima potência aqui, ou seja, 5 elevado a zero, vai dar 1. E aí a gente tem definido o valor de uma potência que tem expoente zero. Toda potência com expoente zero dá resultado sempre igual a 1. A gente pode fazer essa mesma lógica que eu fiz com vocês nessa tabelinha aqui para qualquer base, e vocês vão perceber que sempre dá 1. Portanto, fica definido o valor de uma potência cujo expoente é zero. Tá bom? E essa seria a nossa primeira aplicação mais aprofundada dos números inteiros. É ser capaz de colocar aí um produto de vários fatores iguais em forma bem simples, bem simplificada, através da potência. Até aqui tudo bem, pessoal, para vocês? Está dando para acompanhar aí a ideia que eu quero passar? Sim. Sim. Maravilha, então. Ok, vamos lá. E aqui nós temos os exemplos, né, que vocês já vão ler, então não faz sentido eu ficar repetindo os mesmos exemplos aqui. Vamos, então, para a operação que é inversa a essa operação de potência, que é a operação de radiciação. E o que diz essa operação de radiciação? Usa um símbolo que parece um Vzinho, né? Esse símbolo de raiz, que às vezes a gente fala que é o símbolo de raiz quadrada, mas ele não é só da raiz quadrada, ele é de qualquer raiz. Então, o símbolo é um radical, tá bom? E aqui estão as nomenclaturas. O que significa o A? Eu digo que o A é o meu índice, né? C é o radicando. E aqui tem um errinho aqui, tá bom, pessoal? Aqui é o B, ó. B que é o meu índice. Depois eu vou corrigir lá, tá bom? Então, esse númerozinho que fica aqui em cima, ó, é o B, é o índice da minha raiz. O A é que é a raiz enésima da minha potência, do meu radical. Então, A seria o resultado ou raiz. Bom, o que significa isso, então? Então, é bem tranquila a ideia de dizer assim, se eu tenho aqui, vou usar aqui 3 vezes 3 vezes 3, ó, isso pode ser escrito como sendo a potência 3 elevado a 3, não é isso? Porque eu estou usando a base 3, estou usando ela 3 vezes, então meu expoente fica 3. Isso vai me dar 27. Olha, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Beleza. Então, eu usei a propriedade de potência para partir do 3 e chegar até o 27. E agora, se eu quiser inverter essa operação, se eu quiser fazer a operação inversa da potência, eu uso a potência, a operação de radiciação, que é a inversa. E eu represento ela assim. Qual é a raiz cúbica de 27? Olha, por que eu estou trabalhando com raiz cúbica? Porque o meu expoente aqui era da potência 3. Então, o inverso da potência 3 é a raiz cúbica. O inverso da potência 2 seria a raiz quadrada. O inverso da potência 4 seria a raiz quarta e assim por diante. O mesmo expoente que fica aqui em cima da potência, da base, é o mesmo que vai ficar ali também no índice da minha raiz. Tá bom? Então, para responder a essa pergunta aqui, qual seria a raiz cúbica de 27,
eu devo pensar o seguinte: qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que é o número do índice lá, que é o 3, que vai dar um resultado 27? E aí vocês deveriam pensar assim: que número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes que dá o 27? Esse número, então, seria o 3, né? Porque o 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes é que gera aqui o nosso 27. Neste caso, nós temos, então, a operação inversa da potência. Se a potência transforma um expoente, né, isso, em um número qualquer, a raiz quadrada, ou a radiciação, encontra esse fator que, multiplicado por ele mesmo tantas vezes, deu esse número, que no caso aí seria o 27. Bem tranquila também essa ideia. E os exemplos que eu coloquei aqui para vocês é que, às vezes, essas potências elas podem ser de resultados negativos ou de resultados positivos. Como eu coloquei aqui, por exemplo, o 6. Quando o 6 aqui é multiplicado 4 vezes por ele mesmo, olha, o 6 positivo, dá 1.296. E se nós pegarmos o 6 negativo e multiplicarmos também 4 vezes aqui o 6 negativo por ele mesmo, também dá o mesmo resultado, 1.296. Ora, então quer dizer que, às vezes, a operação de potência tem mais de uma maneira de chegar a um determinado resultado. E é exatamente isso, tá bom? Vamos frisar um pouco isso daqui. Eu tenho 6 elevado a 4, é a mesma coisa que menos 6 elevado a 4. Olha a ideia dos números inteiros entrando em ação aqui, ó. Isso dá 1.296. Quer dizer, o 6 foi multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Por que são iguais? Por que o 6 elevado a 4 é a mesma coisa que o menos 6 elevado a 4? Pelo simples fato que, se nós formos fazer de 2 em 2 essas multiplicações, tá? Então, vou me ater agora apenas ao que é negativo, porque o que é positivo aqui não tem nada a explicar, é só multiplicar mesmo. Se eu pegar aqui o menos 6 e multiplicar pelo menos 6, isso aqui já vai ser positivo, não é? Porque número negativo multiplicando por um número negativo dá um resultado positivo. Aí, se eu pegar aqui, então, os outros dois menos 6 que faltam e multiplicar também, esses próximos dois vão dar resultado positivo também. Aí, então, acaba que no final eu vou ter dois números positivos para multiplicar. E finalizaria, então, no número que é realmente positivo, como de fato é o 1.296. Bem, então, pode surgir aquela pergunta: então, sempre que eu pegar um número negativo, elevar uma potência qualquer, vai dar resultado positivo? A resposta é não. E a gente vai descobrir quando é que um número negativo elevado a uma potência positiva dá resultado negativo ou dá resultado positivo, tá bom? Quero perguntar agora, para ver se alguém lembra da leitura que fez, quando é que um número negativo elevado a um certo valor dá resultado positivo e quando é que dá resultado negativo? Alguém lembra? Quando o número é elevado a um número ímpar, o resultado é negativo. Quando é elevado a um número par, ele vai dar um resultado positivo. É isso, essa é a ideia. Exatamente isso daí, tá bom? Então vamos pensar, vamos mostrar aqui por que isso acontece. Vamos dar um exemplo bem básico aqui. Se eu pegar aqui, por exemplo, falar assim, o menos 1, olha só, eu vou botar o menos 1 elevado a 5 e vou fazer aqui, então, o menos 1 elevado a 6. Ó, é a mesma base negativa, mas uma está elevada a um expoente ímpar e a outra está elevada a um expoente par. Como a gente sabe que o expoente indica quantas vezes que a base vai ser multiplicada por ela mesma, então poderemos entender que menos 1 elevado a 5 é o menos 1 multiplicado por ele mesmo aqui 5 vezes. Tá? Então vamos refrisar isso daqui para que não reste dúvidas. Então já deu 5 vezes aí. Olha, multiplicando 1,
1 daqui vezes 1 daqui continua 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 continua 1. Né? Então, a gente já sabe que o resultado final aqui vai ser 1. Só resta definir se vai ser um positivo ou um negativo. Me ajuda aí agora a pensar assim, esse número aqui, negativo, multiplicado pelo negativo daqui, ó, vai ser um resultado positivo, não é isso? Negativo vezes negativo fica positivo. Esses outros dois aqui, negativo vezes negativo, vai me dar também um resultado positivo. E sobrou mais um número negativo aqui, que seria o menos 1, que eu teria que multiplicar por ele. Então, vamos de novo agora com os que sobraram ali. Esse número positivo vezes esse positivo é positivo, então daria um resultado positivo aqui. E, finalmente, este positivo com este negativo me daria resultado negativo. Olha aí, se a gente for combinar os sinais, vai perceber que esse resultado vai ser negativo. Bom, beleza. Vamos então agora ver o menos 1 elevado a 6, que seria a mesma coisa que pegar mais um fator além desses que nós já tínhamos colocado aí. Então, seria 6 vezes. Pronto. Combinando de 2 em 2 aqui, olha, esses dois negativos multiplicados dá positivo. Esses outros dois aqui, que são negativos, quando forem multiplicados, vai dar positivo também. E os outros aqui, 2 multiplicados, vai dar sempre positivo. Ou seja, os 3 resultados são positivos, que quando multiplicados, continuarão sendo positivos. Então, vai dar um positivo. De um modo bem simples de falar, seria assim, se você consegue fazer duplas de 2 números negativos, eles sempre vão dar positivos quando multiplicarem. E quando é que você consegue fazer duplas? Quando tem uma quantidade par de fatores. Então, por isso é que, se você tem uma potência de base negativa, mas o expoente for par, olha só, isso vai gerar resultado positivo, ok? Se a sua base é negativa, mas o expoente for ímpar, então você vai ter aqui um resultado negativo. Tranquilinho assim? Tudo em paz com todos? Tudo. Acaba que a matemática ela é bem interessante. Se você entender ela uma vez, ou seja, entender os princípios dela, aí pronto, você não tem mais que ficar se preocupando, quebrando a cabeça. É só avançar no aprendizado. Aprendeu isso aqui hoje, por exemplo, pronto. Já fica para o resto da vida. Bem, além de usar os números inteiros que tem partes negativas para realizar operações matemáticas, a gente também tem aplicações de números inteiros em coisas comuns do dia a dia, em coisas bem básicas, vamos dizer assim, que não necessariamente precisa de cálculo, tá bom? Vamos imaginar aqui que nós temos um prédio aí que tem andares acima do nível do solo e abaixo do nível do solo. Vamos pensar aqui. Aqui eu coloquei uma imagem de uma garagem. É uma pena que a nossa cidade não tenha algo nesse estilo, né? Prédios com níveis lá embaixo. Mas provavelmente alguns de vocês já podem ter ido aí em alguma cidade um pouco maior que tenha prédios. E esses prédios, normalmente, eles costumam ter uma parte que são as garagens, fica abaixo do nível do solo aí. Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui um esboço de um prédio, tá bom? Um esboço muito grosseiro, mas que pode nos ajudar a compreender o que eu estou querendo passar para vocês. Olha só, aqui seria o nosso solo, tá bom? Eu teria alguns andares aqui acima do solo, por exemplo. E nós teríamos aqui, vamos imaginar, 3 níveis para essa garagem aqui. Então, nesse caso aí, o solo iria representar aqui o nosso nível 0, o nosso 0 da reta numerada. Acima do solo, poderemos dizer que tem o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, o quarto andar e assim por diante. A gente chama de piso também, né? Primeiro piso, segundo piso, terceiro piso e assim por diante.
Mas e abaixo do zero? Como é que eu iria representar esses pisos que ficam aqui abaixo? Então, seria com os números negativos, tá bom? Então, aqui seria o menos 1, para dizer que é o primeiro andar abaixo do nível do solo. O menos 2, para dizer que seria o segundo andar abaixo do nível do solo. E assim também o menos 3, nesse sentido. Aqui estaria, então, uma outra aplicação para os nossos números inteiros. Professor, Sim, tem uma aluna querendo entrar na sua aula. não apareceu aqui ainda o pedido para aprovar ela, para entrar. Pede para ela tentar novamente, porque não chegou aqui o pedido, viu? Eu sempre, Tá bom, tô falando aqui com ela. certo. Eu sempre divido a minha tela, deixo aqui a metade aparecendo a turma e a outra metade na minha apresentação, que aí eu percebo quem está pedindo para entrar. Vê com ela novamente aí, se ela consegue entrar aí. Fazer o pedido para entrar. Bom, vamos continuar então aqui. Vamos ver se ela vai conseguir. Outra coisa que a gente pode utilizar é a ideia dos números negativos, que são os nossos números inteiros, seria na medida de grandezas que ficam abaixo de zero. Ora, está aqui uma outra coisa, uma outra situação que não é muito comum para nós. Por quê? Porque na nossa região... Agora apareceu aqui. Ok. Joia. Seja bem-vinda, Gilene. Olha, na nossa situação, na nossa região, nós só temos e só somos acostumados a tratar com temperaturas que são positivas, com temperaturas altas. E até mesmo o nosso termômetro utilizado geralmente, né, normalmente, é o termômetro para medir a temperatura do corpo humano. E esses termômetros são apenas graduados ali próximos do 35, 36 graus, um pouquinho a mais, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, porque é o comum da gente. Mas em laboratórios, em regiões muito próximas do polo, e até mesmo em algumas regiões do Brasil, acaba que as temperaturas conseguem cair tanto e ficar abaixo do zero. E como é que nós poderíamos representar essas temperaturas, essas medidas? Foi apenas com a chegada dos números inteiros que foi possível representar essas temperaturas abaixo de zero. Tá bom? Então, imagine aqui, nessas geleiras aqui, olha, por exemplo, a temperatura aí no lugar, num ambiente desse, é uma temperatura bem inferior a zero, tá bom? Porque esse gelo se mantém aí ao longo de séculos, mesmo sob o sol, mesmo sob o vento, eles ficam aí. E se você chegar lá, eles estão aí numa média de menos 30, menos 40 graus, ou seja, quando se representa uma grandeza abaixo do zero, tem que ter um valor, um símbolo negativo para eles. E nesse caso aí, a gente tem a aplicação dos números inteiros, tá bom? Então, vou colocar aqui uma média de mais ou menos 30 graus negativos aqui, ó, tá bom? Mais ou menos não, só menos, né? Uma média de menos 30 graus para uma geleira como essa. Se não tivesse a simbologia de número e a compreensão de números inteiros, não seria possível dizer isso. Apenas poderíamos dizer, apenas falaríamos. Olha, esse gelo aí está a uma temperatura inferior a zero, mas não teríamos um símbolo para isso. Então, foi com a chegada dos números inteiros que foi possível representar esse tipo de situação, temperaturas abaixo da temperatura de congelamento, né, na escala Celsius. Agora, uma outra aplicação bem bacana e bem interessante
é a aplicação, pessoal, de movimentos de caixa, movimentos de dinheiro mesmo. Eu sei que vocês trabalham com dinheiro aí todos os dias. Quando eu digo trabalham com dinheiro todos os dias, é que mesmo não pegando no dinheiro todos os dias, mas você tem essa noção de dinheiro, porque você pensa assim, eu ganho tanto, devo tanto, quando eu pagar eu fico com tanto, ou eu fico com tanto, ou eu uso todo o meu dinheiro e pago tudo, uso ele todinho para pagar as minhas contas. Se ainda sobrar contas, como é que eu represento isso? Se ainda sobrar dinheiro, como é que eu represento isso? E aí vem a ideia dos números inteiros na nossa prática financeira. A maioria das vezes fica negativado. Exatamente. É uma triste realidade nossa, né? Quem sabe algum dia a gente não consegue superar, né? E aqui eu coloquei um exemplo de um extrato. E eu quero que vocês tentem verificar aqui nesse extrato se vocês percebem alguma coisa de legal. Deixa eu ver se eu consigo ampliar ele um pouco, para a gente poder visualizar bem aqui essa imagem desse extrato. Ó, ficou bom para vocês aí agora visualizarem? Acho que dá para ver legal, não dá? Sim. Qual é a característica que vocês conseguem enxergar aí nesses valores? Vamos olhar o que está escrito na coluna da esquerda e o que está sendo representado em forma de número aí. Bem na esquerda, por exemplo, eu vou usar aqui, lá em cima tem assim, o saque cash externo. Aí lá em cima tem R$600. Aquele R$600 está com um símbolozinho lá do lado direito dele. Que símbolo é aquele? De menos negativo. Isso. O que esse sinal de menos está representando aí na conta, nessa conta corrente aí? Foi retirado. Isso, muito bem. Então, olha só o tanto que é bacana essa aplicação da ideia de números inteiros. Na movimentação de dinheiro, usa-se a ideia dos números negativos para representar um valor que foi retirado. E isso, sem essa noção de números negativos, por exemplo, seria muito difícil os bancos controlarem só pela escrita, o que entra e o que sai. Então, sendo número, fica tudo muito mais fácil. Depois nós temos aí um próximo número, tá? Net, né? Então, aí foi feita mais uma operação e lá está escrito R$163,25. Também está com símbolo negativo. Ou seja, também foi uma retirada. E está dando lá o saldo na data aí até do dia 10. Então, ele ficou aí com o saldo de quanto? 4.557,67. Esse saldo aí é um saldo que ele tem dinheiro na conta ou é um saldo que ele deve para o banco, pessoal? Ele deve. Beleza, ele deve para o banco. Então, olha só o tanto que um símbolo de menos nos ajuda a compreender uma coisa. Se tem um símbolozinho de menos, ele deve para o banco. Se tivesse um símbolozinho de mais, o banco devia para ele. Olha como um simples símbolo muda completamente o sentido da leitura. E aí nós temos aí agora um monte de outros valores aí logo em seguida, mas o foco nesse momento era a gente perceber que quando eu tenho algo negativo em um extrato, eu estou tirando algo da conta ou está representando que eu estou devendo para o banco. E se está positivo, quer dizer que alguém depositou alguma coisa na conta ou eu tenho um saldo lá que eu posso gastar ainda de acordo com as necessidades. Tá bom? Então, é uma aplicação fantástica dos números negativos, dos números inteiros. E o que é legal é que essa representação aí, ela não é tão antiga quanto a gente possa imaginar. Ela é muito nova, tá bom? Depois, se vocês forem dar uma olhada na história da matemática, vão perceber que os números inteiros, eles não são tão antigos quanto os números naturais. E até alguns matemáticos são resistentes a usarem números negativos. Pouco tempo agora para cá é que eles começaram a
dar credibilidade aos números inteiros. Pois bem, então aqui nós temos essa ideia do banco, né, como aplicação dos números inteiros. E aqui tem um outro exemplo também. Fala assim, José tinha um saldo aí de R$ 1.200, fez 2 depósitos sucessivos em sua conta corrente, um de 450, outro de 720, e 2 dias depois, lá da sua conta corrente foi sacado R$ 3.125. Qual é o saldo atual de José nesta referida conta corrente? Para simbolizar essa aplicação, eu imaginei aqui uma tabelinha, onde cada linha representa um evento, ou seja, uma ação que foi realizada na conta está descrita em cada linha. E nessas colunas tem o que foi realizado. Então, por exemplo, o evento 1, o que seria esse evento 1? Seria mostrar o saldo que ele tem no dia. Ele fala assim, ó, que tinha um saldo de 1.200, então seria o início de tudo. Então, no primeiro dia não teve, no evento 1 não teve depósito, também não teve retirada, só mostrou aqui o saldo do dia, R$ 1.200. No evento 2, ele diz que foi depositado R$ 450. Então tá aqui, depósito, na coluna dos depósitos, lembra, depósito numa conta corrente seria simbolizado pelo símbolo de mais, certo? Então é algo positivo, está entrando. Não teve retiradas nesse momento. Então, qual seria o saldo agora? Seria os 1.200 que ele já tinha, não é isso? Então, eu vou pegar os 1.200 que ele já tinha e vou adicionar os 450 que foi depositado. Veja que o próprio símbolo de adição aqui já indica que foi algo que entrou. Então, já induz a ideia de somar, não é isso? Portanto, agora, no final do evento 2, ele tem aqui um saldo de R$ 1.650 na conta. Então, observe que está positivo aqui, então dizendo que esse dinheiro ele tem disponível na sua conta. Logo no evento 3, houve mais um depósito, né? Que foi de 720. Então, também é simbolizado pelo sinal de mais. Então, para chegar no saldo ao final do evento 3, teria que pegar o 1.650 e adicionar de novo mais R$ 720. Depósito, é dinheiro chegando. Finalizou, então, aqui o saldo como sendo 2.370. Observe que ainda está também positivo. E o evento 4 foi uma retirada. Tá bom? Não teve depósito aqui, então houve uma retirada. Veja que a retirada, por si só, já indica que é o quê? Um valor negativo, tá bom? Então, esse 3.120, ao invés de adicionar ao saldo anterior, eu tenho que fazer aqui uma operação de retirada, de subtração. Então, seria menos 3.125. Observe aqui, então, que a retirada é caracterizada por um sinal de menos. Restando, então, aí R$ 775 negativos. Opa, como é que pode ser isso? Então, olha só, vamos só pensar aqui. Eu tinha na minha conta 2.370. Alguém foi lá e sacou 3.125. Até então, se fosse só nos números naturais, não seria possível a gente realizar essa continha aqui. Porque não dá para me tirar 3.125 de onde só temos 2.370. E é nesse caso aqui, então, que entra a noção intuitiva de que, se eu tenho 2.370 e preciso retirar 3.125, então eu precisaria ainda ter R$ 755 a mais do que eu tenho hoje, tá? Para ser possível pagar essa minha dívida. Então, o banco me empresta esse dinheiro, tá? Então, normalmente funciona assim. O banco empresta esse valor para o correntista e paga a dívida dele, que é maior do que o que ele tem no banco, mas aí o banco diz para ele o seguinte, olha, você não deve mais para aquele sujeito, mas agora você deve para mim. Então, o seu saldo aqui é negativo.
O que o banco faz simplesmente é uma troca de dívida. Ele paga um credor de alguém e compra essa dívida dele. E aí a gente fica devendo, então, para o banco. E essa dívida é representada, então, aqui pelo sinal de menos. Aí a Legal? pessoa que deve o banco fica mais lascada ainda. Exato, porque o banco cobra um juro que não é gostoso. É o mal do crédito, isso. Exatamente. Então, descobriram que é bom fazer isso, dar crédito a quem não tem dinheiro. Por quê? Porque quem não tem dinheiro consegue pagar pequenas parcelas ao longo do tempo e ter um bem, ter alguma coisa que ele precise. E os bancos se beneficiam disso, né? Eles dão aquele montante para a pessoa, dividem em várias parcelas, mas o juro em cima, quando chegar ao final de pagar todas aquelas parcelas, o banco já lucrou ali uma grande quantia. Pessoal, até aqui nesse momento, está ficando mais ou menos bem entendido a ideia que eu estou querendo passar para vocês, de que os números negativos, os números inteiros, têm muita aplicabilidade na vida real? Sim, pessoal, dá para entender mais ou menos. Opa, beleza. Bacana, então. Vamos continuar, então, aqui. Antes de continuar, deixa só eu colocar aqui a nossa frequência, tá bom? Para que eu possa, então... Deixa eu só achar aqui onde é que eu coloquei a frequência. Eu acho que eu fechei aqui, rapidão. Para que vocês não fiquem no último minuto tendo que abrir a frequência aí, tá bom? Deixa só eu achar ela aqui rapidão e aí eu vou colocar para vocês. Está chegando aqui, está chegando. Vamos lá, estou colocando aqui no chat, tá bom, pessoal? Aí já podem entrar aí e assinar a frequência. Por favor, não deixe de assinar. Eu estou vendo que agora tem 32 pessoas aqui comigo, então eu gostaria de ver essas 32 pessoas assinando essa frequência, para depois não ficar difícil para vocês, tá bom? Podem começar a assinar aí. Vamos voltar aqui ao nosso pensamento. Vamos ver o que mais nós temos de aplicabilidade para os nossos números inteiros. Aqui eu estava mostrando aqui aquele mesmo cálculo que eu fiz aqui em cima, de modo explicativo. Poderíamos imaginar essa expressão aqui, para representar os depósitos e as retiradas. Depósito é considerado como sendo uma adição, retirada como sendo uma subtração. E na subtração de inteiros, seria vocês imaginarem um cancelamento. Eu falei na aula passada, não sei se vocês ainda se lembram, por exemplo, se eu quisesse pegar aqui o nosso saldo, deixa eu colocar aqui, olha, o saldo que era 2.370, e eu quisesse retirar ali 3.125, menos 3.125, a ideia mais básica seria pegar esse 3.125 aqui e decompor ele, tá bom? Então, ficaria mais ou menos assim, olha. Decompondo 3.125, ficaria menos 755, junto com outro menos 2.370. Tá? Então, observe que esses dois valores aqui juntos dá o 3.125. E quando eu fosse somar aqui com o 2.370 positivo, aí aconteceria esse cancelamento aqui, ó, essa parte. 2.370 negativo somando com 2.370 positivo vai dar zero. Lembra que a soma de dois opostos sempre dá zero. E aí justifica, então, dar um resultado negativo menos 755. Essa é a ideia que está representada aqui nesta linha.
Tá bom? Outras aplicações que nós temos é de a variação de temperatura. Então, eu tenho aqui a aplicação número 2. Em um certo dia, na região sul do Brasil, a cidade A foi registrada uma temperatura de 5 graus, bem no meio-dia. Estava bem frio nesse dia. E no final da tarde, a temperatura caiu 8 graus. Qual é a temperatura no final do referido dia na cidade A? Como é que você pode entender essa fala aqui? Caiu 8 graus. A gente não escuta isso de vez em quando nos noticiários aí da TV, falando a respeito de temperatura. Temperatura caiu em lugar fulano, temperatura subiu em lugar fulano. Que simbologia eu devo dar para essa palavra caiu 8 graus Celsius? O que vocês acham? Menos, subtração. Isso mesmo. Quando fala cair, eu estou lá num patamar, eu caí, né? A temperatura caiu, então ela baixou de números. É só nós pensarmos aqui na escala numérica, só que de baixo para cima, por exemplo. Aqui o 0 está aqui, então aqui estaria o 1, o 2, o 3, ó. Aqui estaria quem? O menos 1, menos 2 e menos 3. Então, se eu digo caiu a temperatura, então ela está vindo de um número maior para um número menor. Isso significa estar retirando unidades. Se eu estava numa unidade lá em cima e vim para uma unidade mais baixa, eu estou retirando unidades. Então, é símbolo para representação de menos. Então, está aqui, ó, o 5 positivo é a representação da temperatura atual. Deixa eu aumentar um pouco o zoom aqui para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Tá? Então, aqui eu tinha o 5 representando a temperatura atual, ó, certo? Esse mais aqui quer dizer porque sempre, toda operação, pessoal, de adição de números inteiros, sempre vem com esse sinalzinho de menos. Eu tinha a temperatura atual, que era 5. Eu vou adicionar com quanto? O que aconteceu? Ela caiu. Então, caiu é um menos 8. Então, eu vou adicionar esse 8 negativo. Tá bom? Então, quando eu estava na temperatura de mais 5, lá em cima, caiu menos 8, quer dizer que eu vou retirar 5 unidades. 5 não, 8, né? Então, fala assim aqui. Retirar 8 unidades da temperatura que nós já tínhamos. Opa, mas eu só tinha 5 unidades. Como é que eu vou retirar 8 delas? Então, ela vai retirar essas 5 que ela tinha, vai chegar no 0 e vai precisar andar mais 3 unidades aqui para baixo até chegar na retirada de 8. Tá bom? Porque ela tinha 5. Olha, 1, 2, 3, 4, até aqui era o 5. Tirou as 5 que tinha, mas ainda precisou avançar mais 3 unidades para a parte negativa. Então, vai parar aqui no 3 negativos. Se não houvesse essa ideia de números inteiros, não teria condições de fazer uma operação dessa, 5 menos 8. Não daria para fazer, tá bom? Teria que ficar aí empacado no tempo, porque não tinha condições de realizar essa operação. Na aplicação número 3 é algo parecido, tá bom? Nós temos aí no Polo Norte as temperaturas são baixíssimas e variam muito do dia para a noite. Em determinado dia, que a temperatura era de 20 graus abaixo de 0, ocorreu uma súbita tempestade e fez a temperatura cair 15 graus. Qual a temperatura logo após a tempestade? Olha, aqui de novo tá mais ou menos a mesma ideia que eu falei para vocês agora há pouco. Usei duas palavras aqui interessantes. Uma delas era aqui, ó, abaixo de 0. O que eu vou entender com isso, com temperatura abaixo de 0? Isso aqui é uma alusão à reta numérica, tá bom? Então, se eu digo assim, tem alguma coisa abaixo do 0, então quer dizer que o meu 0 é um limite, tá? Então, 20 graus abaixo do 0 seria 20 graus aqui, ó, para a esquerda do 0, ou seja, seria 20 graus negativos. Então, eu já estava nessa temperatura aqui. No meu dia, eu estava exatamente aqui nessa temperatura, 20 graus abaixo de 0. Aí ocorreu o quê? Uma tempestade e caiu
a temperatura, ó, caiu a temperatura em 15 graus. Para onde é que eu vou andar agora com essa medida? Esse meus 15 graus vai me levar para a direita do menos 20 ou para a esquerda do menos 20? À esquerda. Isso, muito bem. Exatamente. Então, continua a cair, então, queda é sempre retirada. Então, ele viria para cá, mais para a esquerda ainda, até chegar aqui em um ponto que eu iria adicionar mais 15 graus negativos aqui, ó, então passaria para vir a 35 graus negativos. E olha aqui, mais uma vez, a necessidade de colocar números negativos. Observe que eu consigo representar em palavras a ideia de números negativos. Eu coloquei aí, abaixo de zero, é uma representação de algo negativo, mas não está em símbolo matemático, está com palavras da língua materna, abaixo de zero. Cair 15 graus significa descer na escala. Dá sentido de que é negativo, mas eu não tinha um símbolo ainda para isso. E para isso precisou-se da construção dos números inteiros. Bacaninha? Bom, e chegamos basicamente ao fim da nossa amostra, né, de aplicações. Mas, como eu disse, isso aqui é o princípio, mas é suficiente, eu imagino, para que vocês interajam aí com os números inteiros e percebam a importância da sua existência. Aqui são os exercícios que era para vocês fazerem, eu imagino que vocês já devem ter feito, e caso apareça alguma dúvida, na aula que vem a gente consegue retirar algumas dessas dúvidas, tá bom? Eu deixo aqui para vocês me dizerem, deu para entender a proposta da nossa aula hoje, galera? Sim. Deu sim, professor. Então, tranquilo então. Joia. Então, se tiver alguma dúvida na próxima aula, vocês me avisam e digam, não, professor, naquele exercício tal eu não consegui fazer, vamos lá, me explica direitinho como é que faz, que aí eu posso tirar aí uns 2 minutinhos da aula que vem para a gente tirar algumas dúvidas dessa aula de hoje, tá bom? Beleza. Ótimo. Conseguiram responder a minha frequência? Deixa eu olhar aqui. Tem 26 respostas apenas. E eu tenho aqui comigo 31 pessoas. Então, faltam 5 de vocês que não assinaram a frequência. O que aconteceu? Professor, eu não consegui, porque a internet caiu e sumiu aqui. O pessoal tem Sumiu uns aí? que estão com dificuldade com a internet hoje. Eita, essa internet danada. Tudo bem, eu vou colocar aqui o link no nosso grupo, aí quem assistiu a aula de hoje pode assinar ela lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês, tá? Sei que não é fácil ficar aí ouvindo à distância tanto tempo, mas que bom que vocês são persistentes, né? Vocês estão me saindo uma ótima turma. Muito obrigado. Então, se tiver alguma pergunta a fazer, pode ficar à vontade, a gente esclarece, mas se quiser já ir tomar uma aguinha para a próxima aula de vocês, estão dispensados também, tá bom? Tá bom, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, Até professor. mais. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, e a chamada? Eu não coloquei aqui a frequência aqui para você assinar, não assinou não, Mayara? Não, eu não vi não, professor. Vou colocar agora de novo, viu? E agora eu vi. Olha aí, coloquei novamente aí, tá bom? Tá, obrigado. Valeu.